Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar, comentar as notícias com você, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, a também advogada Camila Amorim. A primeira dessas notícias que a gente vai comentar, analisar aqui, é uma manifestação que aconteceu ontem à tarde em frente ao Fórum de Santos, contra a possibilidade de mudanças na cobertura dos planos de saúde. A sessão do Superior Tribunal de Justiça acabou não acontecendo porque o ministro pediu vistas e foi adiado. Mas os usuários dos planos de saúde estão bastante preocupados em relação à qualificação do rol das doenças que têm cobertura. Taxativa ou exemplificativa? Marcelo Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Bastante gente lá, hein? Bastante gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, essa notícia que a gente está dando, ela mexe assim, particularmente comigo, porque você sabe que eu sou favorável que povo na rua é ouvido, tá? Então, assim, primeiramente, eu fico feliz da reação desses pais, dessas mães, dessas pessoas, independente se têm filhos ou não que precisem desses remédios, que foram às ruas, não apenas em Santos, no Brasil inteiro, lutar pelos seus direitos. Então, por esse motivo, eu fico, como cidadão e pelas minhas crenças, eu fico feliz. Fico muito triste, por outro lado, que os pais, mães, né, os responsáveis, tenham que ir à rua para que sejam atendidos num pedido que, na minha ver, assim, é essencial. Quer dizer, a saúde, ela é um direito assegurado a todo brasileiro pela Constituição. Então, assim, não importa que a pessoa, quer que seja criança ou idoso, tenha uma necessidade especial, um remédio, que se existe, tem que ser garantido. Então, assim, eu sou totalmente favorável à manutenção dessas garantias. E aí a gente entra num problema paralelo, Paulo, que são os planos de saúde. A gente precisa discutir plano de saúde no Brasil, porque não é mais possível que a gente meça a qualidade da saúde do brasileiro pelo poder aquisitivo do cidadão. Quer dizer, você tem dinheiro, você paga um plano de saúde. Você não tem dinheiro, vai para o SUS. A gente tem o direito de ter uma medicina de excelência pública, porque nós pagamos muito imposto, nós precisamos e temos direito a essa saúde. Nós vimos agora na pandemia que quando o SUS foi acionado de forma incisiva, ele respondeu positivamente. Ele respondeu, ele aguentou a bucha e nós estamos agora saindo do período mais escuro da pandemia a partir do tratamento do SUS. Então a gente precisa ver essas questões do plano de saúde e passar isso para o público. O pessoal quer ter um plano de saúde, é uma coisa. Agora, ter o plano de saúde para ver minimamente garantido o fornecimento de uma medicação, eu acho isso extremamente preocupante, Paulo, e a gente precisa mudar isso. Essa dependência da população dos planos de saúde, que hoje são verdadeiros atravessadores. Eles simplesmente separam, né? Tipo, olha, você quer ir para o povão, você vai lá para o hospital público. Você quer ter o mínimo de atendimento, você tem que pagar e muito caro. Então a gente precisa começar a discutir isso, se esses investimentos que são feitos hoje pela população são realmente a nossa... Ou a gente tem que começar a ir para a rua também para a ampliação da rede pública e a ampliação principalmente dos remédios serem fornecidos, Paulo. Então é aquela coisa, é um misto de alegria e tristeza. Alegria por terem ido para a rua e tristeza por terem que ir para a rua para lutar por aquilo que está escrito na Constituição, Paulo. Agora, a atividade do plano de saúde, ela precisa no Brasil de maior transparência. Isso aqui cobre, isso aqui não cobre, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tal outro valor, para que a pessoa possa optar. Um dos efeitos da falta de clareza, da falta de transparência da legislação e da atuação das operadoras de plano de saúde, lógico que há exceções, como, por exemplo, em Santos, a Unimed, que é uma cooperativa de médicos que nasceu em Santos e foi para o Brasil todo, e é até um paradigma. Mas falta clareza, isso provoca o quê? A judicialização
da saúde no Brasil. A gente acabou de assistir agora a polêmica, na semana passada, do tratamento quimioterápico oral, não é, Camila? Que foi aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, como obrigatório para essa prestação de serviço pelo plano de saúde, e depois o veto do Bolsonaro mantido pelo Congresso. Paulo, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de coisas muito sensíveis e, infelizmente, nada claro. Se você vai olhar, eu fui olhar por curiosidade o rol das doenças cobertas que são cobertas pela ANS. E aí, a hora que a gente olha, Paulo, é coberto o básico. Então, qualquer exceção, qualquer doença nova que venha a existir, qualquer medicamento que venha a surgir, não está lá. E muita gente encara esse rol como sendo um rol taxativo. Eu entendo que não é um rol taxativo, é exemplificativo, porque tudo que deriva daquilo deve ser coberto. Então, se eu tenho um câncer de mama, tudo que vem após o câncer de mama deve ser coberto, sim, pelo SUS. E não é isso que acontece. O que está acontecendo é que a interpretação, né, que é mais barata, é que é taxativo. Está ali, não está ali, não é. E a gente percebe, né, que, assim, igual o Pavão falou, quando as pessoas se unem, quando tem uma manifestação, parece que os nossos governantes ouvem. E dessa vez, mais uma vez, parabéns por terem ido à rua. E melhor ainda, não teve uma violência. Foi tudo super pacífico, como deve ser uma manifestação. Nesse caso em especial do que está acontecendo agora, muitos tratamentos para autista estão sendo negados. E aí vem a questão da judicialização, porque aí vai para o judiciário, demora, ou vem uma decisão liminar, que aí também pode ser contestada, e aquele remédio que aquela pessoa precisa para agora, para já, para sobreviver, fica no judiciário, que infelizmente é lento. Então a gente tem muita coisa para mudar. Talvez o que mais tem para mudar é a cabeça das pessoas, de que nós estamos falando de vida. Igual o Pavão falou, vida, direito à vida, direito à saúde, direito à segurança, está tudo na Constituição, salvo engano, artigo 5º. Tem tudo lá. Mas olha a baderna que virou, que hoje segurança muita gente paga privado. Carro blindado é o que você mais vê na rua. Tá? Saúde, quem tem condições, que é essa discrepância que o Pavão falou, tem o plano de saúde. E o que pode fazer para sobreviver, faz. Inclusive, agora, na pandemia, a gente viu gente comendo comida do lixo para sua própria subsistência. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser mudados para a gente poder dar uma vida digna ao cidadão. Nós acompanhamos aqui também o caso do Luciano, do Jardim Nova República, em Cubatão, que ganhou na justiça o direito de receber o remédio. É emergência, porque é um tratamento contra o câncer, e até agora ele não recebeu o remédio ainda. Quem acompanha o WhatsApp provavelmente assistiu nessa semana 2 vídeos que mostram uma mulher sendo esfaqueada no Jardim Guilhermina, em Praia Grande. Quando chegava em casa, ela é assaltada, uma mulher de 66 anos, e leva uma série de facadas do assaltante. E isso foi na segunda-feira, no final da tarde. E no sábado, e também circulou durante essa semana no WhatsApp, uma mulher de 53 anos, advogada, foi assaltada por 4 rapazes que saíam da praia, provavelmente, na rua Américo Martins, no Boqueirão, em Santos, pertinho do Canal 3, e ela levou um soco, foi agredida brutalmente durante esse assalto. São imagens de violência que a gente precisa dar uma solução para que as pessoas não fiquem expostas dessa maneira a tanta violência, Marcelo Pavão.
Paulo, essas duas notícias, a gente já não é a primeira vez que a gente fala aqui no programa, a gente tem falado isso sistematicamente. Enquanto o crime valer a pena, vai continuar aumentando. O que acontece hoje, Paulo? A nossa legislação penal, primeiro que ela é de 1940. Então, falou-se tanto na legislação trabalhista, que era fascista, de 43, blá, 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 que muita coisa já não era desde 43, mas ela veio se modificando. Ao contrário da legislação penal, Paulo, é de 1940. A fotografia da legislação penal é a fotografia de 82 anos atrás. É um país que não existe mais, é um mundo que não existe mais. Então a gente precisa colocar isso na cabeça. Por que eu falo isso? Porque esses bandidos, esses marginais, como aquele dono da Marina em Itanhaém que matou os 2 irmãos no jet ski, o bandido, o assassino dono da Marina lá em Itanhaém, o que ele fez? Ele deu 2 balaços na cabeça dos 2 irmãos e fugiu por 24 horas para fugir do flagrante. Olha que bonzinho. A lei permite, você foge, se esconde, depois você se apresenta pela porta da frente, fala, matei sim, sou o assassino, mas eu sou um pai de família, pago os meus impostos, sou um empresário, você sai pela porta da frente. Pior do que isso é a excrescência da audiência de custódia, que hoje os bandidos vão na frente do juiz e o juiz fala, olha seu bandido, seu assassino, ai, 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 se você matar mais alguém, que aí você volta aqui para conversar com o tio. E não acontece nada. Acontece o que aquela mãe aqui do Guarujá, que teve o filho assassinado, que foi buscar o assassino durante 10 anos e ele foi preso, e aí ele foi solto logo no dia seguinte. Por quê? Prestou depoimento, não foi em flagrante. Que nem esses 4 bandidos deram um nocaute na mulher no Canal 3. E nós não estamos falando de bairro periférico, de outra cidade. Nós estamos falando do Canal 3, Boqueirão / Gonzaga aqui em Santos. Nós estamos falando que aquela senhora de Praia Grande, ela deu o celular e a carteira e foi esfaqueada dentro do prédio onde ela mora. Então, enquanto o crime valer a pena, Paulo, não vai melhorar. Bandido tem que ter medo de ir para a cadeia, tem que ter medo da polícia. Porque hoje, se perguntar para delegado de polícia, se perguntar para PM, se perguntar para qualquer autoridade, eles enxugam gelo, Paulo. Porque o PM que leva o bandido para a delegacia, ele é liberado depois do bandido, quando vai prestar depoimento na delegacia. O bandido sai antes da polícia, porque ele presta depoimento, se identifica, olha, o senhor volta aqui no dia seguinte para a gente falar com o senhor. Ah, muito obrigado. Ele vai. Agora, país que tem saidinha, país que bandido sai para comemorar o aniversário, quer dizer, o cara mata, o cara rouba, o cara estupra, aí ele sai para comemorar o dia dos pais, o dia das mães. Ah, que vergonha. Isso precisa mudar. A legislação no Brasil é ridícula penal, o crime vale a pena e as prisões são verdadeiras universidades de bandido. Esses sem vergonhas vão continuar fazendo as coisas, porque eles não têm medo da lei, eles não têm medo da polícia, Paulo. Precisa ter medo, precisa temer o fim da liberdade. Camila. O Pavão estava falando aqui da saidinha, e eu lembrei de duas saidinhas que para mim são as mais bizarras da face da Terra. É daquela Susana von Richthofen, que ela tem direito à saidinha no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Só que só que ela matou o pai e a mãe, então é outra coisa. E tem aquele outro casal também que mataram a Nardoni, eu acho que é isso. O casal Nardoni, que também matou, e tem saidinha também para o Natal, Dia dos Pais, tem tudo aquilo. E para mim são duas coisas que, quando passam à minha cabeça, são exemplos bizarros de como funciona a nossa justiça. Como o Pavão falou, nosso código é de 1940. Em 1940, eu acho que os grandes crimes deviam ser o quê? Roubar galinha, alguma coisa assim. E hoje isso não existe. E, além de tudo, os crimes não estão só compensando, os crimes estão sendo maldosos. Por quê? Você deu a carteira, deu o celular, a troco do que você ainda leva a facada. É maldade pura isso, não tem outro nome.
O cidadão está maldoso, o cidadão está revoltado porque ele não tem isso, não tem aquilo, e acha que uma forma de se vingar seja uma facada, tirar a vida de um ser humano, alguma outra coisa assim. Nós temos excelentes policiais, excelentes, mas ao mesmo tempo nós também temos alguns que são de índole duvidosa. Então, quando a gente fala de reforma, eu acredito que é uma reforma no Código Penal, uma reforma no corpo policial, uma reforma geral, porque não adianta a gente só ter uma reforma no Código Penal se vão continuar existindo esses policiais que interpretam a lei por si mesmos. Então, assim, quem tem que interpretar a lei, quem tem que ver, não sei o quê, é juiz e advogado. O policial não tem um conhecimento para falar, não, tudo bem, sai. Tudo bem, isso foi normal, isso foi aquilo, encoberta aqui, encoberta ali. Não é assim que funciona. Então, primeiro de tudo, reforma do Código Penal, estamos falando de 1940, e essa reeducação, retreinamento da polícia. Porque hoje em dia toda a grande desculpa é ganha pouco. Sim, ganha pouquíssimo. Mas o que leva até a índole má? O salário, o dinheiro vai mudar a índole de uma pessoa? Não. A índole é uma índole. A índole faz parte do que você pensa sobre aquilo. Então, tem muita gente de índole ruim. Então, significa que se eu der uma arma na mão dela, ela vai sair atirando todo mundo? E não é assim. E hoje a gente vê esses assaltos cada vez mais violentos, mesmo eles tendo levado tudo que eles queriam. Na Avenida da Praia, ali na Presidente Wilson, é muito comum você ver gente com correntinha e passa gente de bicicleta, arranca a corrente de deixar o pescoço todo machucado. Então, assim, machucar não é necessário, roubar também não é necessário. Mas para quê? Da facada, para que esse tipo de coisa? É índole ruim. As pessoas precisam ser reeducadas também. É um crime. A facada é crime com requinte de crueldade desnecessário. A previsão é de que de hoje até quarta-feira de cinzas passem pelo sistema Anchieta imigrantes em direção ao litoral, na descida, entre 300 e 500 mil veículos. Eu acho que essa expectativa, essa estimativa pode ser até superada e mais de 500 mil de veículos circulem em direção ao litoral nesse período de um carnaval que não vai ser comemorado publicamente, só nas festas particulares. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, hoje quem analisa as notícias com você é o Marcelo Pavão, advogado jornalista, Camila Amorim, também advogada. A polícia prendeu ontem um dos suspeitos da execução de um PM de 38 anos, um policial militar, em Praia Grande, com um tiro pelas costas, em janeiro. Está aí a foto do Jefferson, né? É o PM executado, e o corpo foi desovado em São Vicente. A polícia prendeu um suspeito ontem e na madrugada de hoje houve uma tentativa no 5º Distrito Policial de Santos, na zona noroeste, de resgate desse preso, Pavão, com uso de explosivos. Uso de explosivos, não conseguiram libertar o suspeito, mas isso... Eu espero que as polícias, as autoridades, elas levantem todos os alertas, porque a gente acabou de falar, a bandidagem não tem limites. Então a gente precisa atacar a bandidagem como ela merece, com energia, com objetivo e com inteligência. Não é possível que a polícia prenda um assassino de PM e que outros marginais tentem explodir a cadeia para libertar essa pessoa. Isso já aconteceu agora, faz 2 semanas no Guarujá, houve já um resgate, então já passou da hora da inteligência das polícias
parar e falar, olha, a gente precisa mudar porque não está dando certo. Não é possível, como o que aconteceu no Guarujá, que o bandido lá, o traficante, ficou 9 meses para ser preso e em uma noite ele é libertado porque estava esperando a transferência. Felizmente, aqui no 5º DP não conseguiram liberar o suspeito, mas que acendam o alerta vermelho porque alguma coisa está errada na inteligência da polícia. Camila? Eu fico cada vez mais indignada com essas notícias, porque é o que o Pavão falou, o cara vai lá, mata um policial e depois tentam resgatá-lo. Ah, coitadinho, ele é tão inocente, né? Inocente não tá atrás da cadeia, inocente não tá por aí cometendo crime, não prendeu, tem que cumprir a pena, e os bandidos se acham tão super-heróis, tão acima de tudo e de todos, que eles acham que eles têm o direito de invadir uma delegacia, de invadir qualquer sistema prisional para resgatar o coitadinho que nada fez, só matou um PM. Uma morte covarde, né, com um tiro pelas costas em janeiro. É bem interessante que com a prisão desse suspeito se chegue ao paradeiro dos outros e sejam presos e julgados por esse crime os assassinos do PM. O mundo vive, nas últimas semanas, uma situação de tensão que chegou ao seu clímax hoje, ontem e hoje, né, com a invasão da Ucrânia por tropas soviéticas, por bombardeios, soviéticos não, russos, né, da antiga União Soviética, bombardeios russos em bases militares, instalações militares ucranianas. É uma situação de tensão, mas o mais preocupante de tudo aí, que chama mais atenção, é o uso da expressão Terceira Guerra Mundial por ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência militar ocidental e do mundo, Joe Biden. O Joe Biden usou essa expressão que eu até não acredito que se concretize, mas ele falou em Terceira Guerra Mundial, Pavão. Paulo, essa situação é uma situação muito delicada, o jogo está muito delicado pelo seguinte, qual que é a origem por que o Vladimir Putin quer a Ucrânia? Tem o gás, tem os portos, tem, mas vamos lá na história. A Ucrânia é um estado independente que já existia no século X, antes da Rússia, né? Há uma crença de que a origem do povo russo está na Ucrânia, onde a Ucrânia é hoje. Mas não há nenhuma coisa que misture ucranianos e russos como sendo uma pátria só. Então, isso é a origem de tudo. Segundo, o Putin fala que a Ucrânia era da União Soviética, da grande União Soviética. Mentira! A Ucrânia, até o início do século XX, ela pertencia ao Império, ela era ligada ao Império Austro-Húngaro. Ela foi anexada pela União Soviética após a Revolução de 1917. Então, quando caiu a União Soviética no início dos anos 90, início de 91, a Ucrânia, junto com outras então repúblicas socialistas soviéticas, declararam sua independência. Então, o que o Putin quer é anexar um país independente como sendo terra da Rússia e pegar todas as suas riquezas, porque a Ucrânia, embora seja um país considerado pobre, é rico em gás, em minério e principalmente os portos da Ucrânia são os mais importantes. Além de um detalhe básico que pouco é falado, a Ucrânia é o único país da antiga União Soviética que é 100% em território europeu. Então, se a Rússia anexa a Ucrânia, ela está sim invadindo a Europa. Tecnicamente é isso. E nós vimos em 1939 que foi a mesma desculpa que o Hitler utilizou para anexar os Sudetos. E aí então, naquela época, deixa os Sudetos que ninguém quer isso aí. Anexou Sudetos, Polônia e aí veio a Segunda Guerra Mundial. Pior ainda, Paulo, o Putin está se armando e se organizando
inclusive financeiramente, há vários anos para o que está acontecendo. Porque ele já declarou, e isso é voz corrente, que ele quer que a Rússia seja a nação que proteja o globo, o que eram os Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o Putin quer sim ditar a regra, porque ele acha que ele é a melhor e a última bolacha do pacote. Ele quer sim ser um czar. E aí a gente entra na guerra, Paulo, que você falou da Terceira Guerra Mundial. É uma situação mais delicada ainda. Primeiro porque a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Ucrânia não faz parte. Então, se eles forem defender a Ucrânia, nós estamos aceitando também, né, o pessoal do Ocidente, que o pacto entre China, Rússia e mais seus aliados também possa ser chamado. E aí sim vira uma guerra mundial. Então, o Biden hoje ele está sendo acusado de ser fraco por uns e de ser extremamente paciente por outros. E não está sendo considerado como um líder mundial. Mas ele está literalmente pisando num chão de vidro estilhaçado, que pode abrir a qualquer momento. Qualquer passo errado, Paulo, vai dar uma coisa séria. Pouco antes de começar o programa aqui, foi divulgada a notícia que um hospital em Kiev foi bombardeado. Então nós já temos, em poucas horas, a guerra está sendo por ar, mar e terra. Só para ter uma ideia, a Rússia mobilizou entre submarinos, navios e só por mar, 600 unidades. Mais de 150 mil homens por terra estão bombardeando, inclusive com armas nucleares sendo levadas. Então a situação, Paulo, é o seguinte: nós estamos literalmente naquela história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou o mundo se une contra a guerra, ou o mundo se une para a coisa parar, ou se o mundo deixar a coisa andar, ninguém sabe, porque basta um tiro errado, basta um alvo errado que isso pode detonar, sim, a Terceira Guerra Mundial. Camila. Muito delicado, né? Essa questão da Rússia invadir, da Rússia não invadir, já está sendo cogitada há muito tempo. E eu acho que faltou um pouco de tato de todas as nações de se posicionar em relação a isso. Porque há quanto tempo que a gente escuta, a gente lê, né? A invasão da Ucrânia é iminente, pode ser a qualquer minuto, pode ser assim, pode ser assado. E como o Pavão falou, em 39 começou assim, né? Nós estamos repetindo o que já aconteceu. Tínhamos o Hitler, um alemão que queria dominar o mundo, vamos dizer assim, e agora nós temos o Putin, um russo que também acha que pode dominar o mundo. Então eu vejo um pouco a história se repetindo, mas alguma coisa precisa ser feita. Infelizmente, a Ucrânia não tem força suficiente para se defender desse ataque russo. Entendo a questão da OTAN, de que ela não pode entrar diretamente nessa questão da guerra, porque existem cláusulas do tratado que não deixam isso acontecer. Mas eu estava vendo agora, nesse minuto, acabou de sair uma notícia de que está faltando comida já em Kiev. Já não tem mais comida. E as pessoas estão pedindo para as pessoas ir para bunkers, para se proteger. Então, olha o quão avançado já está essa guerra. Fora que na Segunda Guerra a gente não tínhamos as armas que a gente tem hoje. Hoje nós temos as armas nucleares, um monte de coisa que em um segundo acaba com tudo, que não precisa muito de mandar homens à guerra. Nós não estamos falando mais de trincheiras, disso, daquilo. Nós estamos falando de coisa química que vai matar metade da população mundial e deixar o resto da metade com uma sequela muito grande. Então, eu concordo que o Biden está pisando em ovos em relação a tudo, mas eu também concordo que ele, como um líder mundial, né, que ele acaba sendo, ele precisa de alguma orientação, ele precisa
tomar alguma atitude, sair do piso de vidro estilhaçado para poder dar uma orientação mundial. Porque, querendo ou não, historicamente, sempre que os Estados Unidos se meteu, vamos dizer assim, em qualquer conflito, em qualquer guerra, acabou-se, por bem ou por mal, resolvendo. Então, os Estados Unidos, hoje, ele tem não só o poder da palavra, mas o poder do armamento. E se nada for feito, se continuar do jeito que está, invadindo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, nós vamos ter um Putin Hitler. Vai começar uma coisa que ninguém quer. Eu tenho um amigo que mora em Kiev, eu estava conversando com o Pavão no intervalo. Há uns 15 dias eu conversei com ele. Ele estava super bem, falou que nada ia acontecer, que nada. Assim que eu vi as notícias da invasão, eu tentei falar com ele de novo. Eu já não consegui. Então, já deve estar com telefonia ruim, está faltando comida. Então, a situação lá deve estar de uma maneira inimaginável. E eles precisam de ajuda, sim. E nesse momento, quem eu vejo que pode ajudar é Estados Unidos, França, Inglaterra. A Inglaterra deu também uma declaração de que é uma coisa muito pior do que eles imaginavam. De um lado, a possibilidade de uma tragédia humanitária, fala-se de 5 milhões de refugiados, uma tragédia assim difícil até de dimensionar. E de outro lado, a possibilidade de uma tragédia do planeta pela utilização de armas nucleares. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta quinta-feira, o Marcelo Pavão, advogado, jornalista, e a Camila Morim, advogada, comentam as notícias com você. Na semana passada, nós dissemos aqui, comentamos aqui, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tinha anunciado 3 prioridades de votações e nenhuma das 3 coincidia com a prioridade do governo Bolsonaro. Ela mostrava um certo distanciamento do Centrão. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, é um dos líderes do Centrão, da parte do Centrão que está no governo, né? Porque o secretário-chefe, o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro é o Ciro Nogueira, que também é um líder, por sinal, que do mesmo partido do Arthur Lira, o PP. Ontem, uma dessas pautas se concretizou a votação. Foi aprovado, Camila, foi aprovada a legalização dos jogos de azar, jogo do bicho, bingos e cassinos no Brasil. Não foi uma votação muito folgada, mas foi uma votação até bem definida. E agora o projeto vai para o Senado, pode ser vetado. O presidente Jair Bolsonaro já deu declarações nesse sentido de que vai vetar. O impressionante nesse processo é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele conseguiu surpreendentemente tratorar a bancada evangélica, que tentou de todas as maneiras obstruir essa votação e não conseguiu. Paulo, primeiro vale lembrar que a gente está em ano de eleição, né? Então, o que ele fez foi um trabalho pré-eleição, tentando convencê-los de uma questão. Em relação aos jogos de azar, esse tipo de coisa, eu sou contra e sou a favor da legalização. Vamos dizer assim, vou explicar por quê. Eu acho que esses jogos de azar hoje não tem regra nenhuma. E você fica numa clandestinidade, você corre o risco de ser preso, como já aconteceu recentemente, até com um jogador de futebol. Enfim, você está na margem da legalidade e sem regra alguma. Sendo legalizado, você vai passar a ter regras. E essas regras, sim, podem ajudar os jogos de azar. Só que também vem um ponto, porque existem os viciados em jogos de azar. Existem pessoas que têm um vício por aquilo, jogam fortunas, chegam a perder tudo por conta disso. Então, com a legalização, eu acredito que possam colocar um teto de gastos, alguma coisa assim.
Porque, sei lá, perdeu numa noite 10 mil reais, aquela noite está encerrada. Colocar limites dentro dos jogos de azar para que as pessoas que são compulsivas não fiquem piores do que já estão, né? Porque hoje elas jogam de qualquer jeito, e para que não fique na marginalidade como é. Existem tantos outros assuntos importantes que seriam benéficos sair da liberdade, da marginalidade, porque ajuda. Além de tudo, os jogos de azar vão passar a ter impostos, vão passar a ter outras coisas que também podem trazer um benefício com a sociedade. Isso se for aplicado da maneira correta, se não for virar dinheiro na cueca de ninguém. Então, assim, foi apertada, conseguiram passar, agora vai depender do Senado, da posição deles, mas eu vejo essa legalização do jogo de azar como uma oportunidade de colocar regras em relação a ele. Porque hoje nada mais é do que uma coisa ilegal, sem regras, sem nada. Sim, colher imposto disso pode, inclusive, ser bom, pode ser uma coisa que pode ser aplicada na saúde, no tratamento de viciados, enfim. Acredito eu na minha ingenuidade. A ação prevista pelo governo é superlativa, mas a discussão da legalização dos jogos de azar no Brasil, ela escancara algumas incoerências do país, Pavão. Na década de 80, banqueiro de jogo de bicho dava entrevista ao vivo no desfile de escola de samba no Jornal Nacional, né, na cobertura da Rede Globo, dava entrevista ao vivo. Todo mundo sabia que era banqueiro de jogo de bicho, né? Em Santos tem um banqueiro de jogo de bicho preso, mas é por vingança pessoal de um promotor, não é porque os outros banqueiros não estão presos, sim, só esse que está preso, né? Então, as apostas em jogos de futebol, em jogos de tênis, elas são abertas hoje, claramente, pelos sites, né? É difícil de controlar, porque alguns sites não ficam dentro do Brasil, inclusive, mas hoje se aposta muito já, não é uma tradição como a do Reino Unido, a brasileira de aposta, mas se aposta muito já no Brasil e, teoricamente, é proibido. Então, alguns usos da população são proibidos por lei, e a legalização seria interessante. Tem um detalhe que a Camila tocou aí, que é importante de ser analisado. O bicheiro, ele não tem nenhuma garantia trabalhista. Se o jogo do bicho for legalizado, ele passa a ter. Agora, eu não sei se viabiliza ou não a permanência do jogo de bicho, pagando direitos trabalhistas para o bicheiro, né? Olha, para o Paulo, captador de apostas, eu né? estou ouvindo atentamente Camila e você, e eu já tive uma opinião divergente. Hoje, eu sou totalmente favorável à liberação dos jogos ditos de azar. Porque é o seguinte, em qualquer esquina tem uma banquinha do bicho. Qualquer esquina. Tem uma casa no Gonzaga, que é utilizada para bingo, que do ano passado para cá, estamos falando em 1 ano e 2 meses, deve ter sido fechado umas 3 vezes pela PM, cheio de idosos jogando bingo lá à tarde no Gonzaga, no mesmo endereço. Então é uma grande hipocrisia falar que não tem jogo de azar no Brasil, né? O que eu vejo é que há necessidade de se atrelar à legalização do jogo, exatamente o que você falou, a formalidade do trabalho. Então, assim, vamos abrir cassinos? Que legal! Então você tem que ser obrigado a ter músicos ao vivo, cantores ao vivo, contratar garçons, cozinheiros, ter os hotéis junto, ou seja, você garantir a mão de obra. Croupier com rotinha. Com tudo. Vamos fazer, porque é o seguinte, gente, o glamour dos jogos, quem conhece Las Vegas sabe, você sai do cassino, tem gente dormindo, morrendo de fome na porta do cassino. Então, assim, o glamour dos jogos, dos cassinos, dentro dos cassinos. As pessoas que perdem dinheiro, e a Camila falou muito bem do pessoal que é compulsivo, esse pessoal tem que se tratar com médico, não é com lei. É com o médico, tem que procurar auxílio, é a mesma coisa o alcoólatra, o viciado em droga, ou em químico, tem que procurar médico.
Tá? Agora, eu sou favorável, contratando cantores, apresentadores, seguranças, cozinheiros, camareiras, tudo na legalidade, tudo com nota, legal, porque falar que o jogo vai ser uma grande lavação de dinheiro, isso já é hoje. Porque hoje só não vê o jogo do bicho quem não quer, só não vê cassino. A boca miúda só em Santos se fala que tem uns 3 cassinos funcionando, no mínimo. Imagina em São Paulo. Nós não tivemos recentemente o Gabigol que se perdeu em São Paulo para comer uma pizza e foi achado num cassino clandestino? Saiu na televisão, alguém falou do cassino. O pessoal falou da máscara. Então, assim, ou a gente deixa de ser hipócrita nesse país, achar que a gente está defendendo a família, como foi a mulher do Dutra em 46. Ai, vamos interromper. Foi um desemprego geral, porque tinha cassino no Brasil todo e dava emprego para músicos, para todos os profissionais. Então a gente precisa legalizar, deixar tudo preto no branco, tudo legalizadinho, todo mundo com seu contrato registrado, ganhando seu fundo de garantia, seu 13º, suas férias, pagando seu INSS e imposto para o governo. Que mal tem? Lavar dinheiro e gente que vai perder, vai sempre. Eu fiz uma viagem de navio há alguns anos, eu vi um senhor de Ribeirão Preto que ele abria uma maletinha, vinha o cara lá da banca com uma maletinha de fichas, que aquela maletinha, naquela época, eu tô falando isso há mais de 10 anos, devia ser uns 50 mil reais. O cara perdia uma maletinha, eu fiquei sabendo, uma maletinha daquela por noite ele perdia. Então o dinheiro é dele, ele quer jogar, tudo bem, pode jogar em outro lugar. Quer jogar fora, joga. Agora, falar que só porque os jogos vão ser legalizados, que isso vai ser uma lavação de dinheiro, isso já é hoje. Então, assim, vamos encarar de frente, já que querem isso, vamos fazer, mas que tudo seja legalizado, tudo transparente, com dinheiro entrando e dando emprego. E aí eu acho que vale a pena, Paulo. Camila, a Petrobras anunciou ontem um lucro de 106 bilhões, na verdade 106,7, só o 0,7 já são 700 milhões de reais, 106 bilhões de reais. E pagou para os acionistas dividendos recordes na história da empresa. Isso aí coloca na mesa, em números, o que já vinha se discutindo conceitualmente. Qual é a prioridade da Petrobras? É o acionista? É dar lucro para o acionista? Ou é atender o público consumidor brasileiro? Parece que está bem claro por esse número da Petrobras que a prioridade é o acionista e não o consumidor de combustíveis no Brasil. Pois é, Paulo, a prioridade deveria ser o consumidor. Mas não é isso que nós vemos, né? O que nós vemos é a divisão de lucros, os dividendos. É revoltante, né, Paulo, pensar que a gente está pagando o que a gente está pagando de tudo, né? Cada vez tudo mais caro para quê? Para encher bolso de acionista, para os dividendos serem cada vez maiores e bater em lucros, como foi dessa vez. Então, assim, é tudo mal pensado, mal planejado, todo mundo quer ganhar muito mais do que deveria, só que esquece que o serviço deles é uma prestação de serviço e que tem que dar ao consumidor final o que lhe é cabido, o que lhe é devido e a qualidade necessária. Bom, 106 bilhões de reais é uma montanha de dinheiro. Paulo, a Petrobras já passou da hora de ser privatizada. O Brasil, o governo brasileiro, o povo brasileiro não tem que ser dono de empresa de petróleo. Gente, se querem dar lucro, então tirem o dinheiro do governo, porque é aquela coisa, o lucro eles dividem entre os acionistas e o prejuízo é o país que paga, porque é o acionista majoritário. Então, assim, houve essa roubalheira toda dos governos petistas na Petrobras. Os acionistas ficaram como nessa época? Então a gente só fala em acionista quando é para receber. O acionista não controla as coisas. Porque o governo é o majoritário. É mais um exemplo da hipocrisia brasileira, Paulo. Porque é aquela tua história. Durante todo aquele rombo, cadê os acionistas cobrando as diretorias, da má gestão, da propinagem, de tudo? Ninguém fez nada. Porque continuam ganhando. Aí agora tem 100 e tantos bilhões de lucro, os acionistas estão todos felizes. Então não dá mais para ter banco estatal.
Não dá, você pode ter bancos de fomento. Agora, você vai à Petrobras, Paulo, é um dinossauro gigantesco, a Petrobras, com um monte de gente com cargos de chefia que não fazem absolutamente nada. São dezenas e dezenas de pessoas com salários muito bons, garantidos no seu emprego, que não fazem e não têm utilidade para nada. Uma empresa privada já tinha mandado uns 40% para a rua. Então não dá para a gente fazer justiça com dinheiro público. É a mesma coisa o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. É uma vergonha manter a estrutura de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica Federal, com todos os privilégios que eles têm, e o brasileiro comum tendo que se virar com R$1.000 de salário mínimo. Então a gente precisa ser mais justo no país. Banco estatal, empresa de petróleo estatal, vende já. É que nem o Correio, vende já, porque hoje a gente paga por uma estrutura dinossáurica que não é produtiva. Então, hoje não chega a carta toda hora. O Banco do Brasil cobra taxas de mercado, não cobra taxas menores. Caixa Econômica, idem. Então, por que já que tem a sana, a ânsia de privatizar, privatizem. E aí a iniciativa privada vai tocar o negócio. Ou a gente vai se esquecer dos escândalos do Banespa, do seu Orestes Quercia, que ele falou, eu quebro o Banespa, mas eu elejo o meu sucessor, o Fleury. Ele elegeu o Fleury e quebrou o Banespa. É isso que a gente quer? Ou a gente precisa acordar e começar a crescer? Porque a gente ainda está no maternal como cidadão. Eu fiz uma conta aqui, 106 bilhões de reais o lucro da Petrobras em 2021. Se fosse repartido esse lucro entre todos os brasileiros, mais de 210 milhões de brasileiros, daria R$500 para cada um. Se for dividido entre os automóveis brasileiros, a frota brasileira, eu não tenho exatamente qual é a frota, mas seria um número 5 vezes maior que isso. Em muitos casos, daria para manter o combustível do automóvel o ano inteiro. Realmente é um lucro gigantesco, uma montanha de dinheiro e que mostra claramente qual é atualmente a prioridade da empresa. Chegamos ao final da opinião desta quinta-feira, agradecendo a participação do Marcelo Pavão e da Camila Morim, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta, antenada do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã. Nesse mesmo horário, de 15 para as 2 da tarde, meia-noite na reapresentação e uma ótima quinta-feira para você. Segunda metade de quinta-feira, uma ótima para você que você merece.